com as diferentes culturas por aí, enfrenta todo tipo de situação, de formas que isso aqui foi apenas um detalhe técnico. Não sei se vocês já conhecem, já estão familiarizados com os pregadores, imagino que já devem ter feito, eu pelo menos nunca prestei atenção, espero que esses recursos ajudem, né, a igreja cada vez mais. Mas ontem o pastor me pediu, antes de ontem, o título do sermão, e eu até encaminhei o título, mas pensando bem, o título deveria ser Uma Tatuagem nas Mãos de Deus. Mas, de fato, é sobre isso que eu vou falar, e à medida em que eu discorrer aqui, vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Para começar, eu só quero dizer que o texto é o texto do livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros mais importantes, mais bonitos da Bíblia, e não é por acaso que Isaías é chamado de o profeta evangélico, porque Isaías pré-anuncia o Evangelho, anunciando o Messias e entregando muitas mensagens de conforto, de paz, de esperança para Israel. Mas, além do mais, Isaías é uma espécie de pequena Bíblia, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia está dividida entre 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isaías está dividido em duas partes. 39 capítulos, falando de Israel, falando da Síria, e 27 capítulos, entregando uma mensagem de conforto, de esperança para Israel, a partir do capítulo 40. A Bíblia começa, obviamente, com a criação, e depois a queda, o pecado, a entrada do pecado, o que o pecado fez no ser humano. Isaías começa fazendo uma descrição do pecado de Israel, mostrando que não havia muita coisa para ser recuperada ali, mas que a graça de Deus estava ali para ajudá-los. E assim como a Bíblia termina falando da Nova Jerusalém, anunciando a descida da Cidade Santa, Isaías termina fazendo a promessa da Nova Jerusalém. Esse capítulo 65 e 66, de fato, é o foco em que Deus faria para Israel uma nova nação, daria uma nova cidade e traria o povo de volta do exílio para a terra prometida. Além dessas comparações gerais que nós podemos fazer de Isaías com a Bíblia, nós encontramos no livro de Isaías também várias promessas. Nós temos a promessa do Messias: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14, que será chave para o Evangelho de Mateus, começar agora a sua história, a sua descrição da vida de Jesus. E o anjo vai explicar, então, para Maria que ela estava grávida do Espírito Santo, e tudo aquilo era para cumprir Isaías 7,14. Aquilo que Isaías já havia anunciado 700 anos antes, estava se cumprindo agora. E nós temos várias outras passagens que falam de proteção, que falam do cuidado de Deus. Por exemplo, Isaías 41, Isaías 43, ainda que andares pelo fogo, eu serei contigo, se passarem pelas águas, elas não te submergirão, porque eu vou te tomar pela mão direita. Então você tem esses textos em Isaías. Mas o texto que eu escolhi para vocês está em Isaías capítulo 49, versículo 16, e esta é uma das metáforas, é uma das imagens que a Bíblia apresenta para descrever o amor de Deus da forma mais gráfica, mais ilustrativa, mais profunda possível. E o que diz aqui? Isaías capítulo 49, verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão constantemente perante mim. Essas palavras, do ponto de vista da profecia de Isaías, é Deus que está falando para Israel. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Existem alguns detalhes aqui nessa metáfora que vale a pena a gente analisar e sobre os quais a gente precisa refletir. E o primeiro ponto aqui é gravar, esse verbo, quando a Bíblia fala utilizando este verbo, normalmente gravar, você grava com um instrumento pontiagudo e de metal. E quando a Bíblia fala em gravar, ela está falando desse tipo de coisa. Você grava em pedra, você esculpe, você faz ali um sulco para gravar. Agora, Deus está dizendo para Israel: nas palmas
das minhas mãos eu te gravei. E eu fico imaginando gravar alguma coisa nas palmas das mãos, deve doer muito, especialmente se for com metal. Imagina, gravar alguma coisa aqui. Mas por que Deus está falando isso? O contexto é importante. Alguns versos antes, está sendo descrito aqui um diálogo de Israel com Deus, ou de Deus com Israel. E alguns versos antes, apesar de todas as promessas que Deus havia feito a Israel de estar ao lado deles, de protegê-los, Israel estava dizendo, o povo de Deus estava dizendo, verso 14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então essa era a reclamação de Israel. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E esta reclamação, este lamento de Israel, esse é um lamento que muitas vezes nós fazemos. Porque há momentos na vida e que parece que Deus de fato se esqueceu de nós. Há momentos em que parece que nossas orações não ultrapassam o teto da nossa casa, o teto do nosso quarto. E nós nos sentimos desamparados. E assim Israel estava se sentindo. E não existe necessariamente nenhum pecado em se sentir abandonado e desanimado. Isso é parte da experiência humana. Mas Deus está sempre dizendo, eu não te desamparei. Alguns salmos, por exemplo, falam desse desamparo. São aqueles salmos que a gente chama de salmos de lamento. E um dos salmos de lamento, talvez mais profundos, mais deprimentes que existe, é o Salmo 88. Porque o salmista fala de toda a sua angústia, de todo o seu sofrimento, de toda a sua tristeza, e parece que Deus não o via, e no final, ele termina dizendo, algumas versões traduzem dessa maneira, o meu amigo mais íntimo são as trevas. Normalmente, salmos de lamento, o salmista reclama, derrama o seu coração, e ele termina agradecendo, Deus me ouviu, agora eu encontrei a solução para o meu problema. Mas o Salmo 88 termina com esta nota de desamparo, com esta nota de desespero. Poderíamos traduzir para um português e respeitando o gênero das palavras, dizendo, a minha amiga mais íntima é a escuridão. É assim que o salmista termina. E eu creio que a situação do povo de Deus no período em que Isaías está profetizando aqui, o povo de Israel, eles estavam se sentindo exatamente assim, abandonados por Deus. Porque Jerusalém havia sido destruída. Quando os babilônios entraram lá, eles arrasaram tudo. Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus, o símbolo da promessa de Deus, que era a garantia de que Deus estava com eles. O templo, que era o lugar onde eles ofereciam os sacrifícios. O lugar santíssimo onde estava a arca e a presença de Deus estava ali. Tudo aquilo ali estava devastado e destruído. Então não é de se admirar que eles se sentiram desanimados. Por isso, capítulo 14, aliás, o versículo 14 do capítulo 49 diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí então Deus começa a falar e argumentar. E Deus agora vai dizer, embora você pense que eu me esqueci de você, eu não me esqueci. O versículo 15 ele aprofunda, é o versículo imediatamente anterior à nossa passagem. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o que Deus está dizendo aqui? É muito improvável, embora aconteça, é muito improvável que uma mãe possa se esquecer ou abandonar um filho. Mas ainda que isso possa acontecer, comigo isso jamais vai acontecer. De fato, é isso que Deus está dizendo. E pode haver casos que muitas vezes uma mãe poderá abandonar um filho por alguma razão. Mas o que Deus está dizendo, Ele jamais nos abandona. Um tempo atrás eu estava conversando com uma senhora
que havia sido, já aposentada, mas havia sido funcionária do governo americano, trabalhou numa dessas agências de adoção. Então, ela me falava que quem trabalha nesta área, e talvez eu creio que vale para outras áreas também, consegue ver o melhor e o pior dos seres humanos. Então, ela dizia que algumas pessoas faziam aplicação para adotar o bebê, mas eles diziam, nós queremos com essa cor de cabelo, com essa cor de olhos, com essas características. Fora disso, nós não queremos adotar. E todo tipo de pedido, todo tipo de situação. Mas ela disse que a situação mais cruel que ela enfrentou foi quando uma vez um casal adotou um bebê, levaram o bebê para casa, fizeram um exame, um check-up, e descobriram que a criança tinha um defeito, um problema de nascença, um defeito congênito. E aí ligaram para a agência para devolver o bebê. E eles precisavam receber o bebê de volta, porque fazia parte do contrato. Da papelada dizia lá, havia uma cláusula que dizia que se um certo período de tempo, enfim, por alguma razão, eles poderiam fazer isso. E aí ela precisou fazer um agendamento, combinar com eles, voar para um certo lugar, certo estado, e lá encontrar aquele casal, tomar o bebê nos braços e trazê-lo de volta. Na Bíblia, Deus diz que Ele nos adota. Uma das grandes metáforas da salvação na Bíblia é a adoção. Deus nos adota como seus filhos. Só que esta adoção ela é permanente. Deus nunca nos abandona. E é precisamente isso que Ele está dizendo aqui no livro de Isaías. Ainda que uma mulher possa se esquecer do filho, eu não vou me esquecer de ti. Ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, esta é uma das ênfases da passagem de Isaías. É a memória de Deus. Deus não se esquece. Aquilo que Ele promete é o que Ele vai cumprir. E imediatamente após, aí vem o verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Essa metáfora é muito profunda, porque no mundo antigo, normalmente, aquele que era gravado, aquele que era marcado, aquele que era sinalizado, era o escravo. Então, o dono do escravo fazia um sinal, uma marca, ou furava a orelha, ou fazia alguma coisa para dizer, ele me pertence, esse indivíduo aqui é meu. Essa é uma das marcas da instituição da escravidão no mundo antigo. Mas Isaías 49:16 inverte a marca. Porque agora não é Israel que é marcado como servo de Deus. Não é o nome de Deus que está sobre Israel ou sobre Jerusalém, que normalmente esta é a linguagem que a Bíblia usa. Mas agora é Deus que está marcado por Israel. É Deus que está dizendo para Israel, tu estás gravado na palma das minhas mãos. É como se agora Israel virasse o Senhor e Deus virasse o escravo. E é esta imagem que vai aparecer um pouquinho depois de Isaías, no capítulo 53, que é o Cântico do Servo. Esse de fato, o capítulo 49, é parte de do contexto de há vários cânticos do servo do Senhor em Isaías, 53 é o que nós mais conhecemos, mas começa no capítulo 42, e ele vai pontuando esses capítulos até o 53, mas de fato é uma antecipação daquilo que vai ser revelado depois em Isaías 53. Quando o servo de Deus, o Messias, assume a função de servo, e ele é agora marcado para levar nossas transgressões. E é isso que Deus está falando aqui para Israel. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. É uma poderosa imagem da memória divina. Imagem de que Deus não se esquece, imagem de que Deus sempre se lembra. Em outras palavras, é a imagem do perfeito amor de Deus em favor das suas criaturas. É algo que nós não podemos compreender do ponto de vista humano, do ponto de vista mortal, como que um Deus imortal e eterno pode nos tratar desta forma, com todos os pecados, com todas as falhas, com todos os defeitos que nós temos, quando até mesmo os maiores sucessos e as maiores realizações que nós alcançamos na vida estão marcadas por nossas falhas e por nossos pecados.
estão manchadas. Mas Deus nos recebe como nós estamos. E por isso esta passagem, que nós poderíamos imaginar aqui como uma tatuagem, né, nas mãos de Deus, embora a tatuagem seja um pouquinho diferente, aqui está falando de gravar, de inscrever alguma coisa na palma das mãos. Nesta imagem, Deus está dizendo: eu jamais vou me esquecer de vocês. Mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que você esteja numa situação de desespero, em que você não veja nada diante de você, a não ser trevas e escuridão, eu não vou me esquecer de você. Então esta é a primeira grande imagem de Deus que nós encontramos aqui no livro de Isaías. Agora, a próxima pergunta é: nas palmas das minhas mãos te gravei. A pergunta é: o que está gravado nas mãos de Deus? Dentro desta imagem, isso é uma metáfora, obviamente, mas o que está gravado nas mãos de Deus? Alguns dizem, talvez é o nome de Israel. Deus escreveu ali o nome de cada israelita, ou o nome de Sião, o nome de Jerusalém. Então essa é uma possibilidade. Mas o contexto nos ajuda um pouquinho aqui. Vamos ler de novo o verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Eu tenho a impressão, pelo verso, pelo contexto, que o que está gravado nas mãos de Deus, neste contexto, são os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém que foram queimados, destruídos por Babilônia, estão ali impressos nas mãos de Deus. E a metáfora que Deus está usando é para dizer: olha, eu não vou me esquecer de vocês porque estão nas minhas mãos, eu estou olhando isso aqui todo dia, eu não me esqueci de vocês. Em outras palavras, a tragédia de Jerusalém estava impressa nas mãos de Deus. Qual a implicação? Deus não se esquece de nós. As tragédias pelas quais nós passamos na vida estão impressas nas mãos dele. Se alguém um dia abusou de você, ofendeu você, machucou você, e você passou por situações trágicas na sua vida, por problemas, por seja o que for, o que Deus está dizendo é: isso está gravado também nas minhas mãos, e eu não me esqueci de você. E essa é uma das maneiras pelas quais nós podemos interpretar esta passagem. Eu creio que está de acordo com o contexto. Os teus muros estão constantemente diante de mim. O livro de Jeremias, aliás, o profeta Jeremias, ele escreveu um livro, uma mensagem, ou um livro de lamentações, são as lamentações de Jeremias, onde ele fala dos muros de Jerusalém fumegando, né? Os muros, Jerusalém veio, foi destruída. Mas enquanto Jeremias lamenta a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, no meio daquele lamento ele diz: tu és fiel, Senhor. E é desta mensagem, provavelmente, que o autor do hino Tu és fiel, Senhor, compôs a letra. Em outras palavras, no meio das tragédias da vida, no meio do sofrimento, no meio da dor, Deus está presente. Porque a nossa dor, as nossas perdas, estão impressas nas mãos de Deus. E qual é a implicação disso? Por que os muros de Jerusalém estavam impressos na mão de Deus? Os muros queimados, fumegantes de Jerusalém. Estavam nas mãos de Deus, ele estava sempre se lembrando deles. Por quê? Porque um dia Deus daria para eles de volta Jerusalém. Estavam ali para lembrar a Deus, metaforicamente falando, de que Jerusalém teria que ser reconstruída. E por isso o livro de Isaías vai terminar com a promessa da reconstituição, da reconstrução de Jerusalém. E por isso a Bíblia termina com Jerusalém baixando dos céus com os santos. Então, meus amigos e irmãos, esta mensagem de Isaías é uma mensagem profunda para nós, porque ela nos diz que Deus não se esquece de nós.
é uma metáfora para a memória eterna e infalível de Deus. Mesmo as tragédias pelas quais nós passamos estão impressas na mão de Deus. Não apenas para que Ele apenas se lembre daquilo que ocorreu com você, mas para que Ele um dia recupere e restaure para você aquilo que você perdeu. Porque é exatamente isso que Ele está fazendo aqui. Isso que Ele está dizendo para Israel. Teus muros estão diante de mim. Eu estou vendo aqui. Não pense que eu abandonei vocês. Vocês terão Jerusalém um dia de volta. E Ele vai dizer isso mais lá na frente. Mas tem um outro detalhe. A metáfora desta tatuagem nas mãos de Deus tem um outro aspecto. Ela também é uma metáfora para o esquecimento de Deus. Quer dizer, exatamente o oposto. Se ao mesmo tempo em que a inscrição ali está dizendo que Deus se lembra, ela também está dizendo que Deus se esquece. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a forma como Ellen White aplica e interpreta esta passagem. E a irmã White tem dois textos em que ela fala sobre essa passagem, faz uma aplicação dessa passagem. E eu vou ler para vocês aqui o que ela fala quando ela menciona essa passagem. E tem duas citações. A primeira é num antigo periódico da igreja, Signs, ou Sinais dos Tempos. E ela fala o seguinte, eu vou citar agora. Ele que não considerou um roubo ser igual a Deus, uma vez pisou a terra carregando nossa natureza sofredora e triste, ela está falando de Jesus Cristo, e tentando em todos os pontos como nós, e agora aparece na presença de Deus como nosso grande sumo sacerdote, pronto para aceitar o arrependimento e responder às orações de seu povo, e por meio dos méritos de sua própria justiça, apresentá-los ao Pai. Ele ergue suas mãos feridas a Deus e reivindica o perdão comprado com sangue. E aí Jesus diz, eu os gravei nas palmas de minhas mãos. E ele suplica, essas feridas memoriais de minha humilhação e angústia garantem à minha igreja os melhores dons da onipotência. Aquilo que em Isaías é metafórico, de certa forma, essa descrição de Deus com as mãos gravadas com a imagem de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, ela se torna literal em Jesus Cristo. Porque na cruz, as mãos de Deus de fato foram gravadas e foram cravadas na cruz. Há outra mensagem agora, um outro texto que vai de fato falar sobre a metáfora do esquecimento. Ela diz o seguinte, também de Signs of the Times, dos sinais dos tempos. E eu vou citar agora. Aquele que será nosso juiz, conhece nossas obras. Ele compreende toda a tentação e provação. E fico feliz com isso. Ele conhece as circunstâncias que cercam cada alma. Ele conhece nossas fraquezas e é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Se alguém pecar, diz João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó, quão precioso é o nome de Jesus e quão precioso é todo o nome que ele confessa perante o Pai. Quando o nosso gracioso Redentor diz sobre o pobre penitente, e agora ela está falando de uma cena de Jesus Cristo diante do Pai no santuário celestial. Ela continua. Jesus diz para o Pai, Ele é meu, gravei seu nome nas palmas das minhas mãos. Aí vem a resposta, não apagarei o seu nome do livro da vida, mas os seus pecados não serão mais lembrados contra ele. Então, nesse ponto de vista agora, a inscrição nas mãos de Deus, os cravos que perfuraram as mãos de Jesus, que o cravaram na cruz, não são apenas uma metáfora da memória, da lembrança, mas são um símbolo do esquecimento. Porque ao ser cravado na cruz, Cristo apagou nossos pecados da memória de Deus. Nós recebemos o perdão e nele nós temos a salvação eterna. Em outras palavras, meus queridos,
esse texto de Isaías e todas as implicações que ele tem. Em última instância, é uma poderosa mensagem para exaltar, para glorificar o amor de Deus. E nós não podemos conhecer a Deus, a não ser através daquilo que Ele revelou em Jesus Cristo. Se não fosse por Jesus Cristo, nós não saberíamos quem é Deus. Porque a ciência pode até entender que com tudo que está aí, teria que ter uma inteligência, porque as coisas existem de tal maneira que para que elas existam, tem que haver uma inteligência por detrás de tudo isso. Isso a ciência até pode inferir, e vários cientistas hoje já estão inferindo isso. Tem que haver uma inteligência, tem que haver um criador, tem que haver uma mente superior. Mas tem um detalhe, do ponto de vista da mera reflexão humana. Esse criador tanto pode ser bom quanto pode ser ruim. Pode ser mau e pode ser inteligente, porque inteligência e maldade não são necessariamente coisas antagônicas. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ser muito má. Então, este ser que criou o universo, que tem tanta inteligência, ele pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Ou pode não ter sentimento nenhum. Como nós sabemos quem é Deus? Nós só sabemos porque Ele se revelou em Jesus Cristo. Que Ele mostrou as mãos feridas de Jesus para nós. E cada cravo que fincava Jesus na cruz, também gravava ali nosso nome. Era um sinal de esperança. E por isso Jesus hoje mostra para o Pai no céu, quando o nosso nome é levado lá, e quando o nosso nome será apresentado no tribunal celestial, Ele vai dizer, o nome dele, o nome dela, está gravado na palma das minhas mãos. Isto significa salvação eterna. E nesse ponto, esta noção de um Deus de amor, de um Deus que, apesar de toda a situação do mundo, das tragédias da vida, que apesar dos nossos pecados, através da nossa dor, das nossas falhas, está ali para nos proteger, nos ajudar, que nos grava nas palmas das suas mãos. Esse é um Deus de amor. E o que de fato marca a mensagem adventista e a nossa visão de Deus é exatamente o amor de Deus. Ellen White escreveu 5 livros, que nós chamamos a série do Grande Conflito. Começa com o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, e vai até o Grande Conflito, que é o último da série. Nestes 5 livros, ela começa com o pecado, quando ele entra lá no céu, através de Lúcifer, enfim, ela descreve toda a história da salvação. Até a eternidade, quando o pecado será removido da terra. Mas quando a gente lê a série O Grande Conflito, tem uma coisa que nos chama a atenção imediatamente. Você não precisa ler tudo. Se você abrir o primeiro livro, a primeira coisa que Ellen White fala em Patriarcas e Profetas, volume 1, primeiro capítulo, é Deus é amor. E a partir dali ela continua falando e contando a história. E mostrando como o amor de Deus agora vai dirigir a situação. E quando ela termina o Grande Conflito, ela fala que no final, o amor de Deus vai permear toda a realidade. Todas as coisas, inanimadas e inanimadas, em sua beleza insondável e perfeita alegria, vão declarar que Deus é amor. Começa, Deus é amor, termina com Deus é amor. De todos os atributos de Deus, santidade, enfim, onipotência, onisciência, tudo isso que a teologia fala para explicar, para tentar entender Deus a partir da revelação bíblica, tudo isso é importante, mas de acordo com Ellen White, de acordo com a mensagem adventista, o que de fato determina o caráter de Deus é o amor de Deus. E é por isso que nós nos reunimos aqui cada sábado para adorar a Deus, para proclamar e usufruir do amor dele. E é por isso que nós vivemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Fazemos de tudo para obedecê-lo. Não para receber alguma coisa dele, mas para retribuir na nossa esfera limitada
um fragmento daquilo que é o grande amor e infinito amor que Ele tem por nós. Então, em outras palavras, meus irmãos, a mensagem de Isaías, essa tatuagem nas mãos de Deus, que de fato antecipam os pregos que cravaram as mãos de Jesus na cruz, são o grande argumento que Deus tem para nós hoje, para que nós sejamos fiéis, leais a Ele. Para que em um mundo de tantas ideias distorcidas, num mundo que cada vez mais ignora a Deus, cada vez mais tenta nos empurrar para caminhos que se afastam dEle, a Bíblia nos lembra que no início, na continuidade, no final e na eternidade da vida cristã, está o conceito de que Deus é amor. E esse amor só pode ser argumentado a partir das mãos de Jesus que foram cravadas na cruz. E nesse momento, como resposta nossa a esta mensagem bíblica, a este amor de Deus, eu queria que nós cantássemos juntos, e vamos colocar-nos de pé para isso, para que a voz saia com mais força. O hino 16 do Novo Inário Adventista, Sublime Amor. Esse é um dos hinos mais bonitos que fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que é inesgotável, que é insondável. Nós vamos passar a eternidade afora tentando entender esse amor. Ellen White fala isso, vamos passar os anos, os dias infinitos da eternidade, nos aprofundando e tentando entender isso. Mas este amor está inscrito nas mãos de Deus. Está cravado nas mãos de Jesus. Vamos cantar. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Alguém
Nosso Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos profundamente, porque as mãos que nos trouxeram à existência, as mãos que criaram o cosmos, estas mãos foram cravadas na cruz, para revelar o quanto Tu nos amas e para nos gravar na Tua memória o nosso nome para sempre. Obrigado pela mensagem de paz, de esperança que a Tua palavra nos dá. Despede-nos agora na Tua paz e na certeza de que nossos nomes estão gravados em Tuas mãos. Amém. Muito obrigado, pastor Elias. Nós estaremos saindo aqui pelo corredor. A todos um feliz sábado, a bênção de Deus, que você possa aproveitar esse dia tão lindo que o Senhor nos preparou.